Olá, bom dia! Hoje são 10 de setembro de 2020, quinta-feira, e eu quero iniciar a nossa aula com uma frase. Vamos acrescentar à nossa vida apenas as coisas em que nos fazem bem, tanto ao nosso estado de espírito quanto ao nosso coração. E hoje o nosso estudo vai ser sobre orientação e localização. Mas o que significa orientação e localização? São coisas diferentes? Nós vamos já descobrir. Vamos logo conversar um pouquinho sobre orientação. Existe a orientação espacial, que é a que a gente vai estudar, e existe a orientação. Por exemplo, quando a professora orienta como uma atividade deve acontecer, quer dizer que a professora vai dizer como você deve responder às perguntas. Ela vai lhe guiar as respostas. E assim a orientação espacial vai dizer por onde você vai caminhar, por onde você vai andar para chegar a um destino. Já a localização vem de local, de onde eu estou. Se situar no tempo sempre foi uma necessidade humana, mas nem sempre as pessoas tiveram a facilidade em que a gente tem hoje. Há muitos e muitos tempos atrás, não se tinham meios tecnológicos como hoje a gente tem, como o celular, o computador. E as pessoas, para se situarem no tempo, elas tinham contato maior com a natureza, com as coisas que aconteciam na natureza, como, por exemplo, observar a posição do sol, que aí elas teriam uma noção de que hora seria, já que elas não tinham relógio. Outra coisa que o homem pré-histórico costumava muito fazer era riscar as pedras, as paredes, para que outras pessoas que passassem ali soubessem que eles tinham passado, sinalizar que ali passou alguém. E com o passar do tempo, novos instrumentos de orientação e localização foram surgindo, como a bússola, que é usada até hoje, que ela tem agulhas magnéticas que orienta, mostra qual a direção em que a pessoa está seguindo. Outro instrumento que eu vou apresentar para vocês é o mapa, que traz uma visão geral de um espaço. Por exemplo, aqui tem um mapa da nossa região que mostra algumas cidades do Ceará, dentre elas a de Sobral. E observando o mapa, eu posso saber quais são as cidades que são vizinhas de Sobral. Então, isso é localização também. Outro exemplo que eu trago de instrumento é a segunda imagem, que é uma planta. Como assim, professor, uma planta? Uma planta é um mapa, só que mais detalhado. No caso aqui, é de um espaço, ou seja, eu posso observar cada cômodo do espaço. Então, a planta é um mapa mais local, de um espaço menor. E com o passar do tempo, novos instrumentos mais modernos foram surgindo com a tecnologia. Por exemplo, o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, onde vai mostrar o percurso real e simula o espaço em que tal automóvel, por exemplo, está circulando. E outro instrumento bastante utilizado desde antigamente é os pontos de referência, que é quando nós utilizamos a fala para orientar alguém a chegar a determinado local. Por exemplo, tem alguém de fora na cidade de Sobral e não sabe onde é o arco. E está, por exemplo, no mercado. E aí a pessoa pergunta onde é que ela pode ir, seguir para chegar até o arco. A pessoa vai usar pontos de referências para que ela chegue até o arco. Por exemplo, siga a reta direto, vire à esquerda, vire à direita. Você vai se deparar com o posto de gasolina e tal. E assim vai orientar até chegar ao destino que a pessoa quer. E com o avançar tecnológico, hoje nós não só temos aparelhos para localizar pessoas, mas também para localizar os bens, como automóveis e aparelhos eletrônicos. E tudo isso a gente tem controle através, por exemplo, do celular, de aplicativos.
como as coisas estão inovando, né? E hoje as redes sociais, como WhatsApp, Instagram, se tem a nossa localização em tempo real. A gente pode compartilhar a nossa localização em tempo real. Agora é hora de praticar, certo? De observar as imagens e até escrever as respostas das perguntas. Primeiramente, para descobrir onde você mora, a sua localização, me diga em qual país nós moramos, você sabe? Isso, nós moramos no Brasil. Só que o Brasil é muito grande. No Brasil moram muitas pessoas que se vestem, falam de formas diferentes, conhecem comidas diferentes, têm modos de vida diferentes. E dentro do Brasil, o Brasil é dividido em regiões. E nós estamos na região Nordeste, que é a segunda figura. Esses estados em vermelho, todos pertencem à região Nordeste. E dentro da região Nordeste está o nosso estado, que é o estado do Ceará. E dentro do Ceará também tem várias pessoas que têm modos de viver diferentes. Agora, nessa primeira imagem, mostra o estado do Ceará. E dentro do estado do Ceará tem várias cidades. Em qual cidade você mora? Isso mesmo, na cidade de Sobral. E a cidade de Sobral é dividida em vários bairros, que é a segunda imagem. Como é o nome do bairro em que você mora? Por vez, os bairros são divididos em quarteirões, em ruas. Você sabe como é o nome da rua em que você mora? Nas ruas tem vários pontos, sejam de casas, de terrenos, de pontos comerciais, de pontos de lazer. E as casas, elas são organizadas por número. Você sabe qual é o número da sua casa? Olha só, com todas essas informações, qualquer pessoa pode saber a sua localização, saber onde você mora. Ontem nós estudamos o quanto as cidades podem ser diferentes, o quanto as pessoas podem viverem e gostarem de coisas diferentes. E quanto mais desenvolvida a cidade, mais atrativos ela vai ter, mais opções de lazer ela vai ter, mais pontos comerciais ela vai ter, mais dinheiro vai circular, mais trânsito vai ter também nos centros, né? Mais movimento. E nas cidades desenvolvidas costumam ter muitos supermercados, farmácias, escolas, vários parques infantis, praças públicas, padaria, de repente, até áreas com plantações e também hospitais de grande porte, dentre vários outros pontos. Sabendo disso, eu quero que agora você tenha um olhar de pesquisador e observe bem direitinho o seu bairro. O que é que tem no seu bairro? A partir disso, você vai construir uma lista. E essa lista vai ser apresentada amanhã, na nossa aula online. E já que estamos estudando sobre o que tem nas cidades, nós vamos realizar duas páginas do livro didático, que são a página 39 e a 40. Mas antes de realizarmos a página 39, vocês vão ter que pegar o alfabeto móvel e formar 8 palavrinhas, que são museu, supermercado, praça, padaria, banco, cinema, parque e clube. Depois de formado esses nomes, aí sim vocês vão para o livro. E aí vocês vão formar essas palavrinhas na cruzadinha, colocando as letras que estão faltando. E depois vocês vão poder descobrir quantas letrinhas tem em cada palavra. Certo dia, o Theo e a Laura estavam conversando. E o Theo falou para a Laura que gostava muito de ir passear no parque e de brincar na rua da casa dele. Já a Laura disse que ama visitar os museus e ir ao cinema. E nós sabemos que Sobral tem muitos pontos turísticos. E eu quero saber de você
Qual é o seu preferido? Você poderá desenhar nesse retângulo da página 40 e depois fazer o nome deste lugar. Combinado? Ainda na página 40, nós vamos ter dois comandos. O primeiro pede que você forme com o alfabeto móvel duas palavrinhas, museu e cinema. Só que eu queria que vocês formassem juntando por sílabas, para que vocês descubram quantas sílabas têm essas palavras. Na palavra museu, qual é a primeira sílaba? Mu. Eu quero que vocês pensem quais são as outras palavrinhas que eu posso formar com a sílaba mu. Já no segundo comando, nós temos 9 palavras dentro de retângulos. Algumas começam com a sílaba mu. Eu quero que vocês descubram quais são essas palavras e pinte bem direitinho, somente dentro do retângulo, tá certo? Lhe aguardamos amanhã no nosso encontro online. Bons estudos, beijo!